Qual o destino do salvo? Qual é o nosso destino, meus irmãos? O nosso destino é o céu, é o paraíso. O nosso destino é vivermos eternamente com o Senhor. Quem são os que vão habitar com Deus? Quem são aqueles que habitarão com Jesus eternamente no paraíso? Aqueles que se renderam a Ele aqui, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Eu quero compartilhar o texto bíblico com os irmãos, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia. Apocalipse 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Eu quero já destacar aqui a presença do Andrew. Eu estava com muita saudade de você, Andrew. Te reconheci ainda de atrás dessa máscara aí, mas eu consegui ver você. Bem-vindo, tá? Deus te abençoe. Muito bom ver você aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, Apocalipse 3. Do verso 1 ao verso 6. Vamos fazer uma leitura alternada, meus irmãos? Vamos? Para nós todos podermos assim participar. Vamos? E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Fala conosco que aqui estamos e com cada irmão, irmã, amigo, visitante que também está nesse momento, neste culto, no seu lar, pela internet. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Você pode assentar-se nesse momento. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto de Apocalipse, capítulo 3. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Queridos, vamos lembrar que Apocalipse é justamente a literatura entregue, a revelação de Deus, entregue nas mãos, entregue ao apóstolo João, quando ele estava lá na ilha de Patmos. Todos os apóstolos já haviam falecido. João estava beirando os 100 anos de idade, ele estava preso. Ilha de Patmos era uma ilha prisão, uma ilha rochosa, onde os cristãos eram lançados no dia da perseguição, quando Roma passou a perseguir veementemente os cristãos, e eles eram levados muitas vezes para essa ilha. A liderança da igreja, ela era ou morta ou lançada na ilha de Patmos. João era um grande líder da igreja da época, o último apóstolo vivo, e ali o Senhor o visitou. João foi tomado por Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus ali, que entregou a ele a revelação. Queridos, nessa linha, nesse capítulo nós estamos falando onde Deus entrega a João uma carta para a igreja de Sardes.
E meus irmãos, a igreja de Sardes, ela tinha algumas questões problemáticas, algumas situações difíceis, e que nós vemos ali no texto que é entregue de João, ali a João, para que João mandasse a igreja. O texto começa: aquele que tem os 7 espíritos. Meus irmãos, 7 é perfeição. 7 Espíritos de Deus ali é a visão do onisciente, Deus que sabe todas as coisas, vê todas as coisas, está em todo lugar, nada escapa aos olhos do Senhor, Ele sonda os corações. Ele diz assim: olha, esse que tem os 7 Espíritos de Deus, Ele sonda, Ele conhece as tuas obras. Conhece as tuas obras. Como nas outras cartas, meus irmãos, aqueles que estavam no meio dos candeeiros conhecia perfeitamente as obras e os corações. Cada igreja, das 7 igrejas, eram 7 igrejas, cada igreja que recebia tinha sempre um elogio, né? E de repente vinha assim: tenho porém contra ti, e apontava a falha daquela igreja, né? Falha daquela igreja, exceto a igreja de Filadélfia, que foi só elogio, né? Mas todas as outras de Sardes não foi diferente. Ele disse que assim: aquele que sonda os corações tem olhado as tuas obras, tem estado atento. Meus irmãos, Deus tem visto a igreja dele nos dias de hoje. Deus está atento, Jesus está bem perto, olhando cada igreja, toda a sua igreja de uma maneira geral, mas cada igreja em cada particular. E digo mais, do macro para o micro, Jesus tem visto cada coração de cada crente nos dias em que nós estamos vivendo. Quando se cumprir todos os dias necessários, Jesus voltará. Quando se cumprir o tempo, Jesus vai voltar. E Ele que sonda os corações, Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem é o pastor Alexandre na segunda-feira. Ele sabe quem é o pastor Alexandre na quarta, na quinta, no sábado, quando está aqui, quando está em casa, quando está no trabalho, quando está no trânsito. Deus sabe, Ele sabe todas as coisas. Ele sonda o meu e o seu coração. Ele diz assim para a igreja de Sardes: olha, você tem uma fama de que é viva, mas eu digo que você está morta. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Que palavra terrível. Pensas que vives, mas estás morta. Esta frase, meus irmãos, ilustra justamente a diferença entre reputação e caráter. A igreja tinha uma reputação, ou seja, aquilo que as pessoas olhavam e achavam daquela igreja. Mas Deus conhecia o caráter da igreja de Sardes, que aparentemente parecia estar viva, mas que na realidade era uma igreja morta. Que coisa terrível. Meus irmãos, que as nossas vidas verdadeiramente sejam vívicas, cheias de vida, cheias da ação do Espírito de Deus. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E nós que fomos resgatados por Cristo, sejamos verdadeiramente crentes fiéis, de maneira que as nossas atitudes estejam de acordo com o nosso coração. Não seja apenas a aparência, não seja simplesmente o terno, a Bíblia na mão, mas seja um coração quebrantado, uma vida de oração, uma vida de humildade, alguém que faz o bem, que proclama Jesus Cristo, que dá bom testemunho, porque a reputação da igreja era uma, mas o interior da igreja era outro. Que coisa terrível a igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto.
Queridos, pensando em tudo isso, o texto vai dizer que essa igreja, porém, ainda no meio desta igreja, naqueles tempos terríveis, havia um povo, um remanescente fiel. O texto vai dizer, mas aí, no meio de vocês, existe um povo que não contaminou as suas vestes. Aí, Sardes, no meio de vocês, existe um povo que verdadeiramente me serve com atitudes e com o coração. É desse povo que Deus está falando, aquele povo verdadeiro, que Ele vai peneirar nas igrejas do mundo, para tirar a sua igreja real, que vai morar com Ele para todo sempre no céu. Quem são aqueles que vão morar com Jesus? Quem são aqueles que verdadeiramente estarão com Cristo no paraíso, que viverão com Ele para todo sempre? Primeiro, os que não se contaminarem. Aqueles que não se contaminarem. Aqueles que realmente tiveram um encontro com Cristo e vivem uma vida de santidade, de separação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O escritor aos Hebreus vai dizer isso. No verso 4 do texto que nós lemos, diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Será que Deus está falando de nós, meus irmãos? Será que Deus está falando da vida do pastor Alexandre? Será que a palavra de Deus está falando da sua vida? Será que eu e você verdadeiramente somos aqueles que não se contaminaram com este mundo, mas que têm suas vestes transformadas, suas vidas transformadas pelo poder do Senhor, e que andarão com Ele de branco para todo sempre, porque viveram uma vida real de santidade com o Senhor aqui? Que seja, meus irmãos, assim, na minha vida, na sua vida, a cada dia, que nós vigiemos, porque o mundo jaz no maligno, e a maldade desse mundo tem a todo instante armado ciladas, feito armadilhas. O inimigo das nossas almas, o todo tempo, ele vem para roubar, matar e destruir. E cada noticiário que nós vemos na televisão, parece que uma coisa nova aparece, justamente para quê? Para entristecer, para tirar o crente muitas vezes do caminho. Você liga, meus irmãos, a televisão hoje, ou a internet, e está tudo do jeito que o inimigo quer. Ele é senhor dessas coisas, meus irmãos. Você não consegue mais ver um filme que não tem um casal homossexual. O mais inocente filme. Agora até nos desenhos animados você tem isso. As coisas estão caminhando para transformar o pecado em normal. E se nós não vigiarmos, nós vamos aceitando esse novo normal que o mundo está colocando. Meus irmãos, nós não podemos nos contaminar. Nós precisamos estar firmes no amor ao pecador, mas dizendo não ao pecado a cada dia. Não podemos vacilar em relação a isso. Crente, vigie para que as suas vestes não sejam sujas pelas ideologias desse mundo. Eu quero pensar com os irmãos uma análise da história lá no primeiro século. Veja, os apóstolos andaram com Cristo, viram e tocaram Jesus, aprenderam diretamente dele, viveram o primeiro século. Depois Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo desce e a igreja começa a crescer. Mas passa o primeiro século, aqui nós já estamos vendo, finalzinho do primeiro século, depois que João parte, sabe o que acontece?
já não haviam mais aqueles que tinham estado com Jesus diretamente. Aí passa a época dos apóstolos, chega a época dos pais da igreja. Os pais da igreja foram aqueles que de repente viram os apóstolos, receberam dos apóstolos, ouviram dos apóstolos, né? Se converteram na pregação dos apóstolos, e eles continuaram firmes no caminho. Terceiro século, meus irmãos, já não há mais os pais da igreja. Aí já são aqueles que não viram nem os apóstolos, nem aqueles que viram os apóstolos. Eles já ouviram daqueles que ouviram dos apóstolos. Irmãos, entenderam como vai se distanciando? Quando chega, meus irmãos, na Idade Média, a igreja está terrivelmente longe do ideal de Jesus Cristo, porque o homem se corrompeu. Mas Deus vem preservando o texto bíblico, e num dado momento então da idade, que agora dia 31 nós vamos celebrar, né, a reforma protestante, Deus levanta então um homem para bater firme, tentar trazer a igreja novamente agora para o cerne da palavra de Deus, porque a igreja estava corrompida por causa do dinheiro, por causa das questões financeiras, por causa dessas, era uma venda de indulgências, tantas coisas, e se afastado da palavra. Pastor, se naquela época já era difícil, e hoje, que nós estamos 2000 anos longe do advento de Cristo, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus, a revelação completa do Senhor. Como que eu faço para não me contaminar? Fique na palavra. Fique na palavra. Ideologia é coisa de homem. É coisa de homem. Nossos filhos estão recebendo nas escolas, nas faculdades, ideologias. Como que eles vão fazer para não se contaminar? Eles precisam receber de nós a palavra em casa. Na prova, eles marcam o que o professor vai pedir, mas no coração está guardada a palavra do Senhor. Eles precisam receber de nós. Crentes, vigiem para que as suas vestes não sejam sujas pelas ideologias desse mundo. Não se contaminem com esse novo normal que Satanás está impondo ao mundo, né? Não se contamine com o novo normal. Você assiste, eu gosto muito de assistir filme e desenho, gosto mesmo, mas eu não perco a minha visão crítica. Se você olhar para os filmes e desenhos, você vai ver, sabe o quê? Antigamente a gente pensava assim, é a bruxa. Então a bruxa é o quê? Do mal. Não é verdade? Antigamente era assim, apareceu a bruxa no filme, você já dizia, a bruxa é do mal. Mas agora, meus irmãos, não é bem assim. Tem a bruxa boa. O filme mostra que nem toda bruxa é ruim. Tem a bruxa boazinha também. A feiticeira boazinha. Tem um monstro de chifre, dente, que antigamente era do mal, era do maligno, agora não. O monstro de chifre vermelho, com tudo, carregando, né, tridente, ele não é tão mal assim. Tem o monstro do bem. E você vai ver que de repente você está torcendo pelo bruxo, torcendo pela bruxa, torcendo pelo monstro, torcendo pelo demôniozinho, porque tem um demôniozinho que não é tão ruim. Tem um demôniozinho ruim, mas também tem um demôniozinho que não é tão ruim. Os irmãos estão entendendo como que isso vai passando e tornando? As crianças antigamente sabiam discernir. Aquele ali é o mal, esse aqui é o bem. Mas hoje, você senta para ver o desenho com eles, e eu faço isso, né? Aí você vai dizer, esse é o mal, né? Não, pai, ele é bonzinho. Ele é bonzinho, ele é monstro, ele é bruxo, ele é feiticeiro, mas ele é bonzinho. Os irmãos estão entendendo o que isso está
entrando, como isso vai entrando sorrateiramente, trazendo para quê? Um novo normal. Qual é o ensinamento? Pode ser bruxo e ser bom. O nome dela é Malévola, mas ela é boa. Você está entendendo? Como é que é o nome? Malévola, mas ela é boa. Não, ela só faz mal àqueles que fazem mal com ela. E você vai percebendo, é à toa isso, meus irmãos? Será que é de graça? Será que não tem nenhuma intenção nisso? Não, meus irmãos, há toda a intenção. Porque esse mundo está sendo preparado para a chegada de quem? Do anticristo. Do anticristo. É para provar que não é mais preto do branco, né? É mal ou é ruim? Não, tem um meio termo, não é bem assim. E aí vai surgindo o quê? O novo normal. Queridos, a penúltima barreira caiu agora esse mês. Penúltima barreira, né? Já falei aqui na igreja, num outro momento, que um líder religioso, agora ele já aceitou casais homossexuais como família. Meus irmãos, eu não estou dizendo que as pessoas não têm direito. A pessoa tem direito de fazer o que quiser com a vida dela. Deus é tão bom que deixa a pessoa escolher o seu caminho. E tão justo que ela vai colher o caminho daquilo que ela plantou. Vocês estão entendendo? Aí o Papa agora chegou e sancionou. Se ele fala assim, não, união estável, tudo bem, direito civil, meus irmãos, todo mundo tem direito a fazer o que quiser da sua vida. Se uma pessoa viveu e cuidou da outra a vida toda, e aí a outra morreu, ela tem direito da herança da outra, eu não tenho problema nenhum com isso, não há dificuldade com isso. A minha dificuldade é a igreja chamar isso de família. Aí não dá, meus irmãos, sabe por quê? Porque a família foi instituída por Deus. E a família que que Deus instituiu, foi macho e fêmea, mulher e homem, os fez. Simples assim. Mas o mundo quer que tudo seja o quê? Normal. Normal. O céu é para os que não se contaminarem. Também, meus irmãos, o céu é para os que têm o nome escrito no livro da vida, e isso é tremendo, porque quem escreve o nome da pessoa no livro da vida é o próprio Deus, em Cristo Jesus. Verso 5, parte A diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida, meus irmãos, o Apocalipse, ele fala de vários livros, e foram abertos livros, e aí tem os livros das obras, do que as pessoas fizeram, do que cada um viveu, de como cada um regeu a sua vida. Mas o livro da vida, ele é separado para os salvos, para aqueles que foram remidos, transformados em Cristo Jesus, para aqueles que nasceram de novo. Esses têm o seu nome no livro da vida. Quando o livro se abrir, esses são aqueles que serão chamados e viverão para sempre com Cristo. O livro da vida, meus irmãos, tem os nomes dos salvos escritos com o sangue de Jesus. As vestes brancas lavadas no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Esses que têm os seus nomes escritos no livro da vida. O céu é para esses. Os que têm a certeza da salvação em Cristo Jesus. Salvação que é de Deus, e ninguém tem poder de tirar os seus dele. Jesus, orando ali por nós, né, ele fala: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
Voltando um pouquinho em João, no capítulo 10, Jesus ele diz para os seus discípulos assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. As ovelhas ouvem a voz de Jesus, elas conhecem Jesus. Jesus as conhece. Elas foram dadas a Jesus por Deus. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavras de Jesus. Quem são então? Esses que são do Senhor e viverão com Ele. Esses que são ovelhas de Jesus Cristo, dadas a Ele por Deus, através da fé no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Não é aquele que fez boas obras, não é aquele que lutou para angariar alguma coisa, não são os mais ricos, não são os mais bonitos, não são os que moram na Barra da Tijuca ou em Parada de Lucas, mas são aqueles que verdadeiramente estão com seus nomes escritos no livro da vida. Essa é a salvação que o Senhor tem. O meu nome, o seu nome, escrito no livro da vida. Você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você precisa ter essa certeza. Aquele grande dia, quando o hino do cantor cristão diz: quando Cristo a trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper e fizesse então chamada, presente, lá estarei, presente, é assim que se fala, chama o nome, presente, eu estou aqui, Senhor. Abre-se o livro da vida, chama-se Júlio, presente, assim, Juscelio, presente, aquele grande dia do Senhor. Por fim, meus irmãos, nessa breve meditação dessa noite, também e essencialmente, o céu é para os que foram apresentados por Jesus diante de Deus. Apresentados por Jesus diante de Deus. Verso 5, parte C, o texto diz assim: e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Querido, Jesus escrevendo à igreja, ditando, falando a João para escrever à igreja de Sardes, uma igreja problemática, mas ali no meio daquela igreja havia um povo separado, que não se contaminou, que estava com as vestes brancas, esses que tinham sido apresentados ao Senhor verdadeiramente, que Ele diz: eu, diante de meu Pai, os confessarei, e diante dos seus anjos. Queridos, a igreja, de um modo geral, dentro dessa instituição igreja, todas as denominações, todas as janelas, todas as portas, todas as placas, os costumes de cada igreja, tudo isso, meus irmãos, no meio de tudo isso, no meio da corrupção, no meio do problema, no meio do pecado, no meio de falsos crentes, no meio de crentes verdadeiros, Deus vai separar, tirar a sua igreja. Jesus chamará a sua igreja. Mesmo a igreja de Sardes, que parecia viva, mas estava morta, no meio dela havia um povo que verdadeiramente era a igreja do Senhor Jesus. Esses foram chamados porque eram do Senhor. Jesus diz: esses eu vou apresentar diante de meu Pai. Que seja a minha vida e a sua vida assim, meu irmão. Que seja a minha vida e a sua vida. Mateus 10, 32, Jesus diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens,
eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. João 14:6, Jesus diz: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Chegar-se a Deus, aceita Jesus. Quer viver no céu, quer ter certeza da salvação, entrega a sua vida para Jesus. Só Ele pode nos apresentar diante de Deus, porque só o poder do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, pode nos purificar de todo pecado. Com Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. O paraíso, a eternidade com Deus, é para quem? Para os que não se contaminaram, para os que têm o seu nome escrito no livro da vida, e para aqueles que foram apresentados por Jesus a Deus. Se você está dentro desse propósito, se a sua vida já é do Senhor Jesus, você pode cantar comigo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você precisa ansiar pela volta de Jesus. Meus irmãos, quanto mais demorar a volta de Jesus, coisas ainda piores nós veremos acontecer nesse mundo. Eu queria poder dizer que as coisas vão melhorar, meus irmãos, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as coisas ainda vão piorar muito, até o dia de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Vamos louvar ao Senhor? Vamos, fica de pé, vamos louvar ao nosso Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Pai bendito, Deus maravilhoso, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, da tua igreja, Senhor, na face da terra. Pai, temos visto, ó Pai, provado e visto que o mal tem se estabelecido nessa terra, que as hostes da maldade estão preparando, ó Pai, tudo para a chegada do anticristo, da besta. Os dias, ó Pai, são maus. A iniquidade tem se multiplicado, Senhor. Ó Deus bendito, nós clamamos ao Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, no mundo. Pai, fortalece os corações dos crentes. Pai, que não haja, ó Pai, apostasia, mas que todos nós possamos estar firmados com a nossa fé em Cristo Jesus. Porque nós, igreja do Senhor, somos, ó Pai, os proclamadores da verdade do teu Filho, que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é o caminho para o céu, só nele há salvação, só nele há, Pai, perdão dos pecados. Senhor, dá-nos a autoridade do teu Santo Espírito para continuar proclamando nos quatro cantos desse mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo, Senhor, nos dias em que a mídia fale o contrário, a tecnologia fale o contrário, os poderosos falem o contrário, mesmo, Pai, nos dias em que as ideologias, as faculdades, ó Pai, quantas pessoas têm se enveredado pelo caminho da carne, da luxúria, da maldade, do egoísmo, ó Pai, da corrupção, mas, Pai, que nós possamos estar firmes, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas como igreja do Senhor, igreja vitoriosa, ó Pai, proclamadora, igreja, ó Pai, que vive o Evangelho de Jesus, nós possamos estar preparados, prontos, Senhor, porque a sua vinda está próxima, porque o Senhor virá como ladrão na noite, quando menos esperarem, o Senhor está às portas. Que nós, Pai, sejamos encontrados pelo Senhor, com as nossas vestes brancas, as nossas vidas separadas para Ti mesmo, para a glória do Teu nome. Senhor, se nesta noite alguém ainda não tem certeza da sua salvação, se alguém ainda não teve um encontro real com Cristo, quer aqui, quer, ó Pai, assistindo qualquer momento ó Pai, esse culto, esse momento aqui, Pai, que vai continuar gravado na internet, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito toque, e que pela fé em Cristo Jesus, essa pessoa seja alcançada pela graça salvadora do Senhor. Ó Deus bendito, se alguém, ó Pai, estava longe dos Teus caminhos, se alguém, ó Pai, ouvindo a Tua palavra nessa noite, tocado pelo Teu Santo Espírito, entendeu que tem que retornar para os Teus caminhos, ó Jesus, traz de volta, reconduz, perdoa os pecados, fortalece a fé, enche, Pai, esse coração de alegria, do gozo do Espírito Santo, e que nunca mais se afaste de Ti. Ó Pai de amor, preserva a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, ó Pai, para que os nossos filhos continuem, Pai, firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém, amém. A igreja pode assentar. Deus abençoe a sua vida, queridos. Os sinais estão aí, tudo está se cumprindo. Eu converso muito com pessoas, com muitas pessoas, e eu tenho ouvido, meus irmãos, às vezes alguns crentes
alguns evangélicos dizendo coisas que estão mais de acordo com o mundo do que com a palavra de Deus. Vigiemos, meus irmãos, para que não sejamos contaminados, que as nossas vestes não sejam salpicadas, sujas com este mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos do Senhor. Amém?